Como é que está, então, o ritmo de embarques da carne brasileira para os Estados Unidos sem a tarifa adicional dos americanos? E como a China pode, então, influenciar o preço da carne bovina no Brasil em 2026? Quem faz para a gente análise agora é Fernando Iglesias, analista de pecuária da Safras e Mercado. Muito bem-vindo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui, uma nova oportunidade. Vamos falar sim sobre Estados Unidos, um mercado que vai precisar muito da nossa carne, isso está bastante claro, e quais os impactos da China aí na nossa exportação de carne bovina também. Cada americano precisa da carne brasileira. Em agosto e novembro, né, os embarques, então, para os Estados Unidos caíram, não é, Fernando? 28% aí, segundo a CNA. O Brasil, eu te pergunto, então ele vai conseguir, já está conseguindo recuperar, retomar, então, com rapidez esse ritmo de embarques da carne bovina brasileira? Bom, o resultado de novembro ele é compreensível. Nós ainda estávamos sob o efeito do tarifaço dentro do mercado aqui no Brasil e a carne brasileira ela não era competitiva no mercado norte-americano. E olha que mesmo diante de uma tarifa muito restritiva, o Brasil manteve um certo ritmo de embarques, conseguiu aí embarcar produto para os Estados Unidos, mesmo nesse ambiente hostil ao produto brasileiro. A necessidade de compra americana é tão grande nesse momento eles atuem de uma maneira mais incisiva dentro do mercado. O que nós esperamos agora, entre dezembro e janeiro, é que os Estados Unidos participem de uma maneira mais ativa dentro do mercado. Quero lembrá-los aí que a partir de janeiro nós temos novamente aquela cota de 50 mil toneladas que o Brasil tem isenta de tarifas para o mercado norte-americano, e essa tarifa e essa cota deve ser preenchida muito rapidamente. Os Estados Unidos estão numa posição de rebanho delicadíssima, menor posição desde os anos 70, e há uma necessidade singular de compra. Eles precisam comprar grandes quantidades ainda em 2026 e muito provavelmente em 2027 também. Então, eles vão procurar produtos aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na Austrália, na Nova Zelândia. E dentre os grandes exportadores de carne bovina, o Brasil é aquele melhor posicionado neste momento. É o que reúne as melhores condições de preço, as melhores condições de quantidade de produto a ser entregue, e o que nos leva a crer que, de fato, a demanda norte-americana deve priorizar a compra de produtos brasileiros para atender aí as suas necessidades nos próximos meses. Iglesias, o Brasil é um grande exportador. Os americanos ainda estão na frente, né, do Brasil quando a gente fala na produção, não é isso? Me corrija se eu estiver enganada. O Brasil pode passar o ano que vem ou daqui a 2 anos, enfim, o setor americano, os americanos? Em termos de produção, ainda não é o momento do Brasil ultrapassar os Estados Unidos e se tornar o maior produtor de carne bovina do mundo. De qualquer forma, o Brasil vai crescendo também em termos de produtividade. O que nós precisamos analisar é que em 2026 e 2027, o mais provável é que haja uma retração de abates aqui no Brasil. Então, se há uma retração de abate, logicamente haverá aí uma menor disponibilidade interna de carne bovina, o que é bastante lógico, tá? Uma menor produção de carne bovina. Então, nesse sentido, o Brasil vai continuar ocupando um papel importante dentro desse contexto global, dentro desse mercado global, mas nós não conseguiremos, em um momento, né, pelo menos não tão brevemente, superar os Estados Unidos e nos tornarmos o maior produtor de carne bovina do mundo. Agora, quando nós olhamos em termos de capacidade produtiva por capacidade produtiva, nesse ano de 2026, os números brasileiros eles vão estar muito próximos dos números americanos. Tá? O nível de produção vai ser muito parecido, muito similar realmente. Tá? O Brasil vai ter condições de se aproximar dos números dos Estados Unidos em termos de produção de carne. Tem esse ciclo pecuário que já é previsto, né, essa situação acontecer já a partir de 2026. Muitas fêmeas abatidas, né, este ano, né, para o próximo ano tem esse ciclo inverso. Agora, vamos falar de China, principal parceiro comercial do Brasil, não é, Fernando? A depender, então, desse resultado da investigação do país asiático para a importação aí de carne bovina, né, para determinar se o aumento das importações está ou não prejudicando o mercado, a indústria doméstica chinesa. Como é que fica o Brasil, te pergunto,
se os chineses eles aplicarem uma salvaguarda, enfim, alguma cota para importar, porque a gente viu a situação toda acontecendo do Brasil e Estados Unidos nessa balança, não é? O Brasil foi lá e buscou os seus mercados para tentar colocar esse produto em outros países. Mas essa situação, né, da China, balança Brasil-China, como é que fica o Brasil? Ele pode ficar sem esse grande mercado? Pode colocar essa produção toda em outros setores, em outros países? Como é que fica essa situação, se tiver mesmo, né, essa salvaguarda? Bom, tudo vai depender do tamanho da cota que a China vai impor sobre as exportações, né? Se vai ser uma cota muito restritiva ou uma cota não tão restritiva assim. Esse é o ponto central que nós precisamos analisar aqui. O que precisa ser entendido é que, neste momento, o Brasil não tem alternativas para substituir a China. O Brasil aí, metade da exportação brasileira é destinada ao mercado chinês. É um mercado que tem um peso muito grande sobre a nossa formação de preços, sobre a nossa formação de tendência dentro desse mercado pecuário nacional. É um mercado que, antes de mais nada, exigiu precocidade aqui do Brasil. Foi esse mercado que exigiu essa precocidade aqui no mercado brasileiro. E, lógico, nós estamos trabalhando para expandir vendas para o Japão, abrir o mercado japonês finalmente, né? Acessar talvez Coreia do Sul, ampliar vendas para a União Europeia. Então, tudo isso seria muito importante para reduzir hoje essa dependência que nós temos em relação à China. Agora, se a China adotar medidas muito restritivas, é impossível que o Brasil não sinta as consequências. Tamanha é a dependência que nós temos hoje em relação ao mercado chinês. A resposta prática nós teremos no dia 26 de janeiro de 2026. E, de fato, pode ser aí um divisor de águas para a corrente de comércio global de carne bovina. Não vai afetar apenas o mercado brasileiro, como também o mercado de outros players também. Então, é uma decisão muito importante no contexto global, que precisa ser acompanhada com grande proximidade. Vai ser o evento que vai determinar o comportamento do mercado em todo o ano de 2026. Vamos aguardar essa situação, né? O que a China vai decidir, porque 2025 foi a vez dos Estados Unidos, né? Tomara que não seja da China, né, em relação a essas compras, né, do Brasil. Vamos lá, para a gente finalizar aqui rapidamente, como é que o mercado hoje da pecuária ele foi conduzido? Bom, no centro-norte do Brasil, o que nós evidenciamos aqui na nossa coleta diária é que algumas indústrias passaram a testar patamares de preços mais baixos da arroba do boi gordo, em estados aí como Tocantins, como Rondônia, o próprio estado aí do Mato Grosso começa a conviver com algumas tentativas de compra de patamares um pouquinho mais baixos. Em São Paulo, o padrão das negociações ainda está se sustentando entre 320 a 325, e nós imaginamos que não vai ter aí grande apelo para altas muito consistentes no restante desse ano. Nós não devemos ver aí altas explosivas para a arroba. Se algo acontecer, vai ser um movimento bastante comedido, bastante discreto, pela característica que nós temos nesse final de temporada, que ainda é um ano de super oferta, é o ano que vai marcar aí o maior abate da história de bovinos aqui no Brasil. Fernando Iglesias, muito obrigada pela participação, análise aqui com a gente no nosso jornal, viu, Fernando? E até semana que vem. Bom, Simone, é sempre um prazer estar aqui no AgroMais. Contem comigo em mais oportunidades e até a próxima semana. Um grande abraço a você e a toda a nossa audiência. Tchau, tchau. Até lá, viu, Fernando?